a carta aos Efésios. Apóstolo Paulo, na última vez que nós conversamos, ele estava falando aos Efésios que eles estavam sem Deus, sem esperança e sem Cristo. Mas por causa do sangue de Jesus, versículo 13, pelo sangue de Jesus, eles foram apresentados diante de Deus, eles foram salvos. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele, por meio do sangue de Jesus. E Paulo então agora ele está continuando a desenvolver o que é estar perto do sangue de Jesus, o que é ser salvo pelo sangue de Jesus, por que o sangue de Jesus nos levou para perto de Deus, quais são as consequências da nossa salvação. E não sei se você vai perceber, Paulo aqui ele começa a nos dar um pouquinho do desenho do que realmente é a igreja de Jesus. E o assunto que eu quero conversar com você nessa noite, ele é de vital importância para a identidade da igreja. Aqui é uma declaração do que nós somos e do que precisamos ser todos os dias. Versículo 14 diz assim: porque Ele, Jesus, é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Aleluia. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós com sabedoria e revelação no entendimento da sua palavra. Abre a tua palavra para nós. Espírito Santo, revela o Filho. Espírito Santo, nos dá o de comer e o de beber hoje da tua palavra. Nos dá mais de ti. Cria em nós um ambiente de revelação, de entendimento. Que saiamos desse lugar mais maduros, apaixonados, num novo lugar em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém? Versículo 14, porque Ele é a nossa paz. A Bíblia já começa com uma declaração firme: Cristo é a nossa paz. E aqui a gente não precisa economizar tempo. Quem é Jesus? Jesus é a nossa paz, é aquele que nos proporciona, em meio às tempestades da vida, algo para dizer a nós mesmos no tempo da tribulação. Jesus é aquele que no meio da angústia, tem algo para dizer para nós, ou nos ensina a falar a nós mesmos, aquilo que precisamos ouvir, como o Salmo 42, versículo 5 diz: porque você está abatido, ó minha alma? Olha o salmista conversando com a sua alma. Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. A sua alma nunca conversou com você, não? Tipo assim, não levanta de casa hoje não? Vai trabalhar não? Ou a tua alma nunca falou assim com você assim: chuta o pau da barraca? Não perdoa? Vai para cima? Pois é, a alma gosta de conversar com a gente. Mas aqui é o salmista que está conversando com a alma. E é interessante que quando a gente lê esse versículo, porque Ele é a nossa paz, a nossa alma, por causa de Cristo, Cristo proporciona um ambiente onde a nossa alma tem algo para ouvir no momento de desespero. A nossa alma tem algo para ouvir no momento da tempestade. Como resolver o drama de uma alma abatida?
O abatimento de uma alma vem porque ela não encontra solução para as crises que ela passa. Mas a Bíblia diz: Cristo é a nossa paz. E no meio da angústia, no meio da tribulação, a paz que é Jesus, a paz que a nossa alma precisa, faz a nossa alma conversar com a fé e a esperança. Aleluia, aleluia. Esse é a bem-aventurança de quem é cristão. Agora imagina o desespero de quem não é, de quem não tem Cristo, que não conhece, que não tem essa promessa em sua vida, que não foi aproximado pelo sangue de Jesus, que não foi reconciliado com Deus. O que esta pessoa tem para dizer a si mesmo? Acredito no mundo, acredito na economia, acredito na política, ou acredita em si mesmo. Não, Cristo é a nossa paz. É por isso que a gente pode fazer um spoiler lá de Filipenses capítulo 4, versículo 7, quando diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Como eu quero pregar esse texto para vocês, meus irmãos. Excede todo entendimento. Não dá para poder entender, mas dá para saber. Guardará o nosso coração e a mente de vocês aonde? Em Cristo Jesus. É por isso que quem tem Cristo tem algo para dizer para a sua alma. Por exemplo, Mateus capítulo 6, versículo 31. Portanto, não se preocupem, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês não é Deus de vocês, é o Pai de vocês. Porque por Cristo Jesus nós podemos chamar Deus de Pai. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busque primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Não são todas as coisas, são estas: comer, beber e vestir. Deus vai cuidar de você. Ele é a nossa paz. Ele nos reconciliou primeiro com Deus. Ele comunica paz ao nosso coração conturbado. E Ele nos reconcilia com Deus, mas também nos reconcilia com homens. Ele, verticalmente, traz paz entre nós e Deus. E horizontalmente, traz paz entre nós e os nossos irmãos. Ele acaba com o conflito com o Criador e acaba com o conflito entre os homens. E como é que Ele faz isso? O versículo continua: de dois povos, povos diferentes, judeus e gentios, judeus e não judeus, Ele fez um só, e na sua carne, no seu sacrifício, derrubou a parede de separação que estava no meio da inimizade. Judeus e não judeus, judeus e gentios. O sacrifício de Cristo separou, derrubou, na verdade, acabou com a separação que havia entre eles. Sabe o que é isso? É por isso que a gente nunca vai ser somente o povo de Israel no mundo. Muitos pensam que um dia a gente vai ser um grande Israel de Deus, todo mundo vai se tornar judeu de alguma maneira. Não, deixa eu explicar uma coisa aqui. A gente tem que entender que Deus só tem um povo. Ele não tem dois povos. Ele só tem um povo. E não é nem judeu e nem não judeu. Não é a comunidade dos judeus e nem a comunidade dos gentios. Jesus só tem um povo. O povo que pelo arrependimento e fé crê nele como Senhor e Salvador, que foi lavado pelo seu sangue e aproximado por Deus. E a esse povo Ele é paz. Ele derrubou a parede de separação que estava no meio. E o que isso significa? Você tem que entender que o apóstolo Paulo está conversando com a igreja lá de Efésios. Na igreja de Efésios tinha um grande problema. Tinha judeus e tinha muitos gregos. Judeus e gentios. Sabe, os gregos, os gentios, eles falavam assim: esse povo judeu aí,
Sabe, eles tinham grande inimizade contra esse povo judeu. Sabe por quê? Por causa da soberba intelectual que os gentios tinham. Os gentios, eles falavam assim, ó, nós temos Sócrates, Platão, Aristóteles. Nós temos um raciocínio lógico, nós temos a filosofia. Esses judeus, eles não têm isso, eles não sabem o que é a ciência. Eles não têm o conceito de democracia. Ou seja, eles levantaram uma parede de inimizade entre uns e outros. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E os judeus? Os judeus falavam a mesma coisa. Tinha uma grande parede de inimizade entre eles. Quem é Sócrates? Quem é Platão? Quem é Aristóteles? Os judeus falando para os gentios, diante de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles não têm os salmos, os profetas, o Pentateuco. Deus não abriu o mar para eles, abriu para nós. Deus não cuidou deles no deserto, cuidou da gente. Deus não manifestou a sua glória para eles, manifestou para nós. Quem são esses gentios? Naquela época não eram mais do que gregos, romanos, egípcios, celtas, bárbaros, eram tantos. Então, existia uma barreira de inimizade entre eles. Mas Cristo arrebentou essa barreira com o seu corpo, com o seu sacrifício. Só que essa barreira ainda existe hoje. E ela existe muito ainda entre os evangélicos. Nós temos barreiras que nós reconstruímos. Deus derrubou, mas nós reconstruímos. Barreiras entre calvinistas e arminianos. Barreiras entre carismáticos e pentecostais. Barreiras com aqueles que dizem que o batismo no Espírito Santo é na salvação e aqueles que dizem que o batismo no Espírito Santo é uma segunda bênção. Barreiras entre aqueles que batizam por aspersão ou batizam por imersão. Só joga água na cabeça ou mergulha o cara inteiro. E sabe que isso é sério, porque algumas igrejas só aceitam o que vem depois que batiza ele de novo. Porque não aceita a fé do seu irmão do lado, mesmo ambos crendo em Cristo Jesus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Sabe, mas a coisa ainda pode ficar pior, porque 1 Coríntios 1,11 fala que uns, o apóstolo Paulo falando, menciona a questão porque alguns membros da família de Cloe me deram uma notícia preocupante. Vocês estão brigando. Vou dizer exatamente o que eu vi. Vocês estão criando partidos e declarando, eu estou do lado de Paulo, o outro, eu prefiro Apolo, ou Pedro é meu líder, ou eu pertenço ao grupo do Messias. Sabe, cada um levantando um grupo, um partido, um clã dentro da igreja. Mas a gente ainda pode baixar mais o nível. Tem a turma que diz assim, eu sou de direita. E eu sou de esquerda. Eu sou Bolsonaro. Eu sou Lula. Temos essa turma. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Essa paz que o sangue de Jesus nos comprou na cruz, que o corpo de Cristo, o sacrifício de Cristo derrubou, não é uma paz fajuta de comercial de margarina, onde todo mundo fica sorrindo para o outro enquanto está com um pão quentinho na mão. Não, ele pegou dois grupos completamente opostos, que olhavam torto um para o outro, que tinham ranço um com o outro, e fez um só. Ele derrubou o muro da separação. E não foi com um martelinho, não. Foi na base do trator divino, foi com a cruz de Cristo. Na sua carne derrubou a parede. Jesus com seu corpo, com seu sacrifício, com suas feridas, foi com o cessamento dos seus batimentos cardíacos. Na cruz ele derrubou o muro de separação. É como se Jesus tivesse chegado assim, ó, ei, para, vocês não entenderam que vocês são família? Vocês não entenderam que vocês são família? Sabe? É mais ou menos assim. É pegar eu vou insistir, um bolsonarista raiz e um petista roxo, e os dois cearem, sorrindo, dando glória a Deus, um na frente do outro. Aleluia. Você começou a entender. É pegar um presbiteriano e um assembleano de canela de fogo, e os dois cearem juntos e darem aleluia e glória a Deus. Eu não sei se o presbiteriano acompanha, mas amém. É pegar um batista tradicional e um batista carismático, e ambos saberem que são família, porque Deus derrubou a parede de inimizade que tria entre eles. A cruz derrubou todas as paredes. Ricos, pobres, famosos, anônimos, povos e raças. Se ainda tem algum muro no seu coração, no meu coração, é porque nós reconstruímos o muro que Deus já derrubou.
Deixa eu te avisar uma coisa. Se você insiste em reconstruir um muro que Jesus derrubou, você vai se ver com Jesus. Você consegue ver aqui? Você começa a perceber, você começa a entender agora. Olha só. Será que você não consegue sentir um cheirinho aqui de uma igreja saindo do pão, sabe? Uma igreja saindo da padaria celestial aqui, não. Quentinha. Isso é igreja, é um só corpo. Pegou todo mundo que era diferente um do outro e os uniu. Por causa do sangue de Jesus. Versículo 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Porque, para quê? Dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Olha só que coisa linda. Ele está falando para os judeus: ei, por causa do meu sangue, do meu sacrifício, não precisa mais ter sacrifícios cerimoniais. Por quê? Na lei judaica tinha leis cerimoniais, morais e civis. Sabe, Jesus Cristo extinguiu todas as leis cerimoniais. Nós não vivemos mais por regras e cerimônias, mas pelo sacrifício perfeito do Cordeiro perfeito, do sangue perfeito na cruz. O Novo Testamento nos chama para uma relação muito mais simples e direta com o Criador, baseada na graça e na paz que Cristo conquistou naquela cruz. Irmãos, eu não sei se você percebeu, tudo é Cristo. Já percebeu? Tudo é Cristo. Sem Ele nada acontece. Ele cumpriu todas as cerimônias. O culto do Velho Testamento era um culto sanguinário, era morte de animais, era um negócio assim, era cheio sabe, era um culto muito complicado. É por isso que a igreja, quanto mais madura ela se torna na graça de Deus e em Cristo Jesus, menos ela complica o culto, aleluia. Menos a gente precisa de elementos externos. Menos a gente precisa de algo para que a nossa fé chegue na plenitude. A gente só precisa de uma coisa: crer no sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. O culto foi simplificado. Não precisamos fazer mais festas judaicas, peregrinação para Jerusalém, sacrifício de animais. Pastor, mas eu quero ir em Jerusalém. Vai, aproveita, curte. Eu fui, mas eu não quero tirar assim tua emoção. A Jerusalém do tempo de Jesus está 20 metros lá para baixo, porque a de Jesus já foi destruída, foi reconstruída, foi destruída e foi reconstruída agora. Tem alguns pedacinhos dela só lá que são originais, mas vai, é bom para a tua fé. Se for te fortalecer para você ter uma experiência com Jesus, vai. Mas deixa eu te falar uma coisa: naquele lugar não tem nada de santo. Alguém está aqui, meus irmãos? Acabou. É, só rir mesmo, irmão. Tem não. Sabe, tem gente que pega, e deixa eu te alertar que é uma mentira. Vou levar o seu pedido de oração lá para o Monte Moriá. É a mesma coisa de orar aqui, irmão, aqui embaixo, ó. As pessoas acham que ficam mais perto de Deus que vão para um lugar. Não, a gente fica mais perto de Deus porque crê no Cristo que morreu naquela cruz. Quanto mais a igreja precisa desses atos externos, mais ela volta para o jardim de infância do Velho Testamento. Enfim, nós estamos na carta da igreja. E Paulo diz no versículo 15: para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Olha só. Dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade. Deixa eu te explicar uma coisa. A igreja, o povo de Deus, é algo absolutamente novo. Foi trazido à existência algo que antes não existia. Criação à luz da Bíblia é fazer algo novo. É trazer à existência o que não existia. Como Deus faz a paz entre judeus e gentios? Não faz um gentio virar judeu, e nem faz um judeu virar gentio. Faz deles ambos filhos de Deus. É uma nova humanidade. Deus cria uma nova humanidade.
A igreja é uma nova humanidade. Aqueles que nasceram de novo. Não é uma colisão de raças, clãs, religiões, denominações. Não, Deus fez algo novo. E enquanto não tivermos revelação disso, ainda somos grupos separados dentro da igreja. O que é impossível, porque todos nós somos o corpo de Cristo. Então alguém está fora da graça. Alguém está fora. Porque nós somos um corpo bem ajustado. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. É assim que Deus faz a paz. Em Cristo, o judeu em nós foi posto para fora. Amém? Em Cristo, o gentio em nós foi posto para fora. É por isso que Gálatas 3:28 diz: não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Aleluia. A igreja não é um lugar onde você vem, sabe, Jesus não está aqui para fazer o tipo de gente assim, cada um na sua, mas me respeitando. Não, não é esse tipo não, nós somos irmãos. Jesus resolveu o problema na raiz. Ele pegou judeu e gentil, deu uma rasteira teológica neles e colocou o que eles tinham fora do jogo. Ou seja, em Cristo, ninguém tem cacife para se achar melhor do que o outro. Não tem povo especial. Não adianta em Cristo alguém falar assim: ah, mas a minha tradição, ah, mas a minha herança, ah, mas a gente fazia assim. Não, não tem. Eu já contei isso, mas preciso contar de novo. Meu pai quase foi padre. Rezou missa em latim. Aí conheceu minha mãe e abandonou o ministério. Minha mãe, por parte de mãe, todo mundo é assembleano. Não, mas assembleano raiz. Minha avó é a irmã do coque. 87 anos. Não é do coquinho não, é do cocão. Porque ela nunca cortou o cabelo. Minha avó é daquela que quando olha para você, você morre de medo. Se eu chamar minha avó para o almoço e dizer: vó, ora aí para a gente. Ela: Deus, obrigado por esse alimento, Pai glorioso. Amém? Maravilhoso. Ela ora quase 1 hora para o almoço. Sabe, fervorosa. Mulher de oração. Ela orou pelo meu avô mais de 20 anos. Aí meu avô se converteu. Mas ele se converteu tanto que ele falou assim: não vou para a Assembleia de Deus. Eu vou para Deus e amor. Eu vou para Deus e amor. Ele gostou, foi da Deus e amor. Aí meu avô foi ser obreiro da Deus e amor. Não sabia nem ler a Bíblia. Começou a aprender a ler a Bíblia. Começou a aprender a ler na Bíblia. Eu descobri esses dias que a maioria das igrejas de Deus e amor, de Imperatriz, a de Imperatriz, até Parauapebas, quem abriu foi meu avô. Homem de Deus. Meu avô, quando chamava para orar, eu lembro disso. Meu avô, assim, em cada fazenda ele construía uma igreja. E do lado da casa dele, uma igreja. Meu avô sempre estava indo para uma igreja. E ele gostava de orar, era na igreja. Então ele construiu a igreja do lado da casa dele. Uma igrejinha de tábua, bonitinha. E assim, aí meu avô ia orar, ter o tempo de oração dele. Ele pegava calça, paletó, gravata, tudo, e ia para a igreja. Aí ele pegava um neto. Gente, quando ele ia escolher um neto para orar, todo mundo ficava pensando: meu Deus, quem vai ser agora? Um dia fui eu. Ele me pegou, eu acho que eu tinha uns 8, 9 anos. Aí ele mandou eu cantar um hino. Meu Deus, eu fui cantar um hino. Era só eu e ele dentro da capela. Eu lembro assim, nem lembro o hino que eu cantei, mas ainda ele gostou. Aí agora nós vamos orar. Aí eu fiquei de joelho com ele, aí ele começou: aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória. E quando já não aguentava mais, aí ele começava a orar. Eu com 5 minutos eu dormia. Eu só acordava depois de um tempo, meu avô completamente suado, falando em línguas, jogado no chão, não tinha uma parte do corpo dele que não estava suado. Você já fez
algum momento de oração onde todo o seu ser se dilata, você sai completamente suado na presença de Deus? Pois é, meu sogro, meu avô. Muito bem. Aí, pelo lado do pai, eu tive 2 tios da presbiteriana, que são os tios que eu mais lembro na minha infância. Eles, pastores, meu tio pastor, e eles são missionários. Eles abriram igrejas, muitas igrejas, em Minas Gerais, São Paulo e tantos lugares. Meus tios mais amorosos, marcaram muito a minha infância. Aí quando lá em casa a coisa mais ou menos consertou, meu pai aceitou Jesus, minha mãe também, a gente foi para uma igreja batista, tradicional. A gente era de primeira igreja batista. Eu fui de primeira igreja batista até 2005 na minha vida. E hoje eu estou na igreja carismática. Irmão, o que você acha que eu sou? Me ajuda. Porque quando junta todo mundo da minha família, a gente é de um monte de lugar, mas é de um só lugar. Se estamos em Cristo, Ele tirou do centro o eu sou isso e colocou no centro, nós somos dele. Antes a gente andava por aí se gabando, eu sou judeu, eu sou gentil, eu sou de tradição tal, eu sou fulano de tal. Mas Cristo pegou tudo isso, amarrou num saco e jogou no lixo da eternidade. O único nome que vale agora é o nome de Jesus Cristo de Nazaré. O resto é poeira do passado. Mas não, a gente continua fazendo essas barreiras entre nós. Já viu que tem irmão que perde o irmão, mas não perde a treta política? Já viu? Não perde. Ele perde o irmão, mas não perde a briga política. Cristão que demonstra mais fidelidade a um partido político do que ao seu irmão na igreja. Antes de ser partidário, eu sou membro da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, do corpo de Cristo. Eu vou falar, briga até morrer por um candidato que não sabe nem que ele existe, mas larga a mão do irmão que está do seu lado, que vai passar a eternidade com ele. A gente vai construindo barreira que não precisa. Tem irmão que perde a comunhão, mas não perde o debate teológico. Defende um ponto de vista como se fosse o próprio guardião da doutrina. Mas esquece que o amor é a verdadeira ortodoxia. A ortodoxia verdadeira gera amor. Tem gente que prefere estar certo do que estar em unidade. E agora que eu comecei, eu vou terminar. Tem irmão que perde a amizade, mas não perde a polêmica do WhatsApp. Bloqueia, cancela, bota aqueles, como é que é o nome? Aquelas figurinhas que a gente sabe o que significa. E tem outros que não tem a menor ideia. Tem irmão que perde a espiritualidade, mas não perde a religiosidade. Quer fazer tudo certinho para o outro ver. Frequenta o culto, lê a Bíblia. Mas no seu coração ele é um fariseu 2.0. Versículo 15 diz: para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade. Estava tendo um problema sério lá na igreja dos Efésios. O primeiro problema foi que os missionários chegaram lá e começaram a pregar Cristo para os judeus. Aí os judeus se converteram ao cristianismo. E os judeus que se converteram ao cristianismo agora começaram a ser perseguidos pelos judeus que não tinham se convertido. Mas aí o evangelho avançou ainda mais. O evangelho começou a conquistar quem? Os gentios. Agora, quem está discutindo com os gentios é os judeus que foram convertidos ao cristianismo, que quer que os gentios que agora foram convertidos sejam parecidos com eles. Gente, a gente sempre fica arrumando uma bronca. Na verdade, os judeus queriam primeiro que os gentios se tornassem judeus para depois se tornassem cristãos. Deixa eu te falar, hoje nós temos alguns judeus modernos com alguns gentios modernos hoje, que ficam se implicando, sabia? Porque naquela época, presta atenção, naquela época, ser cristão, para você se tornar ser cristão, para você se tornar primeiro um cristão, primeiro você virava judeu, circuncidava e depois a gente fala de Jesus para você. Hoje para ser cristão, primeiro você fala assim, veste assim, mude seu estilo, para com essa tatuagem, sabe, esse brinco, vamos dar um jeito nele. Como é que é o nome daquele troço que a gente prega também aqui, que eu esqueci o nome?
Piercing, isso, cabelo colorido. É uma criatividade imensa que o povo tem. Mas, depois que você tirar tudo isso, você vem conversar com a gente para você ser crente. Não é isso que a Bíblia diz. Jesus Cristo, com seu corpo, derrubou a barreira e reconciliou dois povos completamente diferentes para se tornarem um só. Sabe, a igreja não é a fraternidade secreta onde só entra quem passa no teste de pedigree religioso, já viu? Você já viu o sensor ali que nós temos ali? Sensor de mau caráter e de bem caráter, já viu? Não, não tem, irmão. Entra quem quer ali, por quê? Porque a graça é escandalosa. A graça é escandalosa. Deus está chamando todo tipo de gente, é por isso que você já chegou primeiro. É por isso que você já chegou primeiro. É por isso que a gente chegou primeiro. Deus já está chamando todo mundo. Chamando para formar um povo para Ele mesmo. Sabe, não tem triagem. Não tem fiscal de santidade. Antes de ser salvo. Uma das maiores incógnitas para mim é o texto de Lucas 23, 43. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não canso de ler esse texto e não entendê-lo. Mas o que eu entendi até agora, o ladrão da cruz nem teve que provar que se converteu. Ele já foi. Se Jesus não exigiu um processo de adaptação para um ladrão que foi para o paraíso, quem é a igreja para exigir hoje? Você tem que fazer isso primeiro, tem que fazer isso depois. Deixa eu te contar uma coisa à luz da Bíblia. De quando a igreja está certa e quando a igreja está errada. Se a igreja é um lugar onde todo mundo já chega bonzinho, pronto, arrumado, com filtro religioso montado, a igreja já morreu faz tempo. Agora, se ela está cheia de gente complicada, falha, quebrada, em processo de restauração, a igreja está cumprindo o seu papel como nunca. Aleluia. Dá para ouvir amém, irmão? Amém, aleluia. Aqui na igreja nós temos 4 cultos. Esse é o nosso quarto. A gente tem que discernir as igrejas. Tem umas mais batistas, tem o culto, tem um culto onde nós temos os batistas mais tradicionais. Aí tem um culto onde a gente já tem os batistas mais carismáticos. Aí nós temos o culto dos pentecostais. Aí a gente tem um culto aqui que eu não sei o nome, que às vezes eu nem prego nele. Agora eu queria juntar todo mundo num só lugar. Né? Oh Deus, manda a gente construir esse lugar, vê se dá tempo de construir e a gente fazer um culto só. Aí eu queria que viesse aquele irmão bem quente no espírito, sabe? Aquele que já sai do quarto, sabe, pegando fogo. Com esse que vem no culto só das 8h30 e não encontrou ele ainda, porque ele só vem nos das 9h30, das 19h30. Aí quando o louvor começar, ele, aleluia! Já fizeram figurinha minha que eu não gostei. Já passaram figurinha pro grupo aí. Só porque eu, sabe, entrei no mistério. Aí, eu imagino, você quer da igreja? Não, é porque você escolheu a igreja que você queria vir. Essa é a coisa boa de você ter 4 cultos, que tem espaço para todo mundo. Mas cada um vem para o culto que se adapta melhor. Irmão, não, a igreja de Jesus derrubou todas as paredes. A gente vai ficar tudo junto e misturado, aleluia. Até porque Cristo não chamou a gente para ser juiz e fiscal da fé alheia. Chamou a gente para ser luz e sal do mundo. Então vai atrair, amém? Glória a Deus. Mas aqui tinha um problema sério. Os judeus queriam que os gentios dessem uma melhorada para entrar na igreja de Jesus. Não. Jesus aceita. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa aqui, grava no teu coração. Jesus aceita primeiro e transforma depois. Aleluia. Jesus aceita primeiro e transforma depois. Pastor, essa frase vai dar para trabalho. Vai. Vai porque o material que chega é ruim demais. O irmão diz, pastor, irmã, você não me conheceu muito não. Há 20 anos atrás, a senhora me conhecesse. Eu nasci na igreja. Fez uma criatura que deu trabalho na igreja. Até Jesus salvar a gente, meu. É complicado transformar. Mas Jesus aceita primeiro e transforma depois. Quem somos nós para fazer o contrário? Até porque, sabe o que o evangelho está gritando? Vinde a mim todos, vós que estáis cansados, sobrecarregados, arrebentados,
que você pega o pão com manteiga e o pão cai, a manteiga cai para baixo, nada dá certo contigo. Vem você que está sobrecarregado, vem para mim, porque eu sou manso e humilde. Eu sou o único que pode te dar descanso. Eu sou a sua paz. Sabe, a paz que nos faz igreja e não colegas de culto. A paz que nos faz família de Deus. Sabe, na igreja não tem espaço para estrela de Davi no peito, bandeira de Roma atrás. O único estandarte que existe na igreja é a cruz de Cristo. O sangue dele, sabe, lavou toda a nossa divisão e nos fez um só corpo. Na igreja não tem VIPs. A igreja não tem pulseira black. Na igreja não tem gente mais especial. Sabe, e a coisa vai se tornando séria, porque Paulo está explicando a igreja aqui. Aí no versículo 16 ele diz assim: e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Olha só aqui, por meio da cruz. Em última instância, o que está dito nesse versículo é toda desigualdade, divisão e separação e contenda, é porque ainda nós não nos encontramos no Calvário juntos. É porque ainda nós não nos encontramos no Calvário juntos, porque no dia que nós nos encontrarmos no Calvário, não vai haver mais diferença entre nós, porque a cruz nos faz abraçar uns aos outros, porque a cruz prova que todo mundo é igual mesmo. Mas primeiro, você precisa ter como é que eu digo isso? O ser humano, antes de ter a paz de Cristo, o ser humano, antes de viver em paz uns com os outros, ele precisa ser pacificado por Cristo. Sabe, tem a alma de algumas pessoas que vive relampejando e trovejando, já viu? Onde ele chega, vem com aquela nuvinha em cima. Ó vida, ó azar. Porque tem tempestade dentro dele. Onde ele chega, o tempo muda. Mas não é para bom não. Porque ele nunca experimentou a paz de dentro. Por isso ele nunca vai conseguir, sabe, propagar ela do lado de fora. Eu fiz um estudo essa semana, enquanto eu estava estudando esse texto, sobre as maiores obras filosóficas e poéticas de toda a humanidade. Sabe o que eu descobri? Nossos maiores poetas escreveram tragédias. Os nossos maiores pensadores, eles escreveram catástrofes, textos deprimentes. Os nossos maiores poetas e filósofos, eles estavam apenas diagnosticando o mundo que nunca soube o que fazer com a sua própria existência. Por exemplo, Shakespeare. Shakespeare é uma das penas mais afiadas que nós já tivemos na existência do homem. Mas ele nos mostrou o pior do homem. Ou seja, o homem é seu próprio inimigo, traindo a si mesmo, matando, enlouquecendo por poder e vingança. Shakespeare. Dante Alighieri, antes de falar de redenção, nos fez descer ao inferno, encarar as chamas que nós mesmos acendemos. E para mim, um dos mais inteligentes, profundos e conhecedores de Cristo, de todos aqueles que já escreveram obras literárias, né, juntamente com C.S. Lewis, Dostoiévski. Dostoiévski, ele encarou a guerra dentro da alma humana, onde a culpa e graça duelam o tempo todo. E quem leu Nietzsche? Nietzsche, ele assassinou, ele deu um atestado de óbito da humanidade, que já havia matado Deus e disse que até Deus estava morto. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Se a arte é o espelho da realidade, a história humana é um campo de batalha contra Deus, contra o próximo e contra nós mesmos. Jesus foi a nossa paz. Se nós crermos nele e Jesus foi a nossa paz, porque ele guerreou por nós. Jesus entrou numa guerra onde ninguém mais poderia entrar. E um dia nós veremos ele face a face. Mas tem uma coisa que vai chamar a atenção quando você vê Jesus. Está lá em Apocalipse, eu acho que de 19, versículo 13. Que ele vai estar vestido num manto tingido de sangue. Sabe o que é isso? Um Cristo que sangrou para que nós tivéssemos paz. A igreja é para ser um lugar de paz, porque Cristo lutou a guerra que a gente não podia lutar.
Jesus estava numa guerra infernal, Jesus viveu uma guerra infernal. Ele sofreu nas mãos dos homens, nas mãos de Satanás e por fim ele sofreu na mão de Deus. Ele viveu o inferno para nos dar a paz. Essa amizade que a gente tem com Deus hoje e que nós podemos viver entre nossos irmãos, custou o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus é a paz personificada, amém? Ele é a paz pessoal. Você lembra o que aconteceu em Lucas capítulo 2? Quando Jesus nasceu, apareceu um coral celestial. E o que ele cantou? Paz na terra entre os homens. Aleluia. Jesus morreu e ressuscitou. Então ele aparece para os seus discípulos. Qual é a primeira coisa que ele diz? A paz seja convosco. I am here. Eu estou aqui. Porque a paz é uma pessoa. A paz, ela está encarnada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E deixa eu te dar uma excelente notícia. O mundo começou em paz num jardim e vai terminar em paz na cidade de Deus. Eu lamento aos incrédulos, aqueles que não acreditam nisso, mas essa promessa supera todas as outras. E você precisa de ter essa experiência pessoal com Cristo. Eu estava lendo em algum desses comentários sobre Efésios, acho que foi do John Stott. John Stott diz que Cristo na sua morte foi morto, mas o morto também matou. Ou seja, na sua morte ele foi morto, mas morto ele matou. Matou o quê? A nossa inimizade contra Deus. E destruiu as paredes que dividiam o povo de Deus. E agora nós somos um só povo. Jesus é a paz, a única, que conversa com a nossa mente. E eu faço uma pergunta para você. Você a tem, essa paz? Ou melhor, você o tem? Jesus? Porque muitos não andam em paz. Claro, não andam por quê? Porque esses discordantes ainda não se submeteram à cruz de Cristo. Judeus foram salvos pela cruz, gentios foram salvos pela cruz. Se todos foram salvos pela mesma coisa, é porque sofriam a mesma doença, ou seja, todos somos pecadores. Sabe qual é o maior erro da igreja? É achar que porque alguém cresceu num lar estruturado, fez tudo aparentemente certo aos olhos da sociedade, é um homem ou uma mulher ética, estudou, se formou, formou uma família, filhos bonitos, está tudo dando certo. Acha que essa pessoa é menos pecadora do que aquele outro que aos 7 anos fumou seu primeiro cigarro, aos 10 o crack, aos 12 se embriagou, aos 15 quase foi morto ou matou, e viveu uma vida desgraçada. Aí coloca esses dois com 30 anos um do lado do outro. Sabe o que a igreja diz? Esse é melhor e esse é pior. Não tem, meu irmão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os de longe e os de perto estavam na mesma distância de Deus, uma eternidade que só a cruz de Cristo pode resolver. É por isso que no versículo 17 a Bíblia diz: e quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. É muito interessante, Cristo evangelizou, mas foi a igreja que foi. Mas quando a igreja vai, de verdade, quando a igreja realmente é a igreja de Cristo, ela leva a Cristo. E essa é uma das definições da igreja, a comunidade daqueles que têm algo para anunciar, aleluia. Cristo Jesus. E foi pregado para quem esse evangelho? Para os que estavam longe. Quem eram os que estavam longe? Os gentios. Gente que nunca viu Deus. Gente que vivia na farra com seus ídolos. Gente que estava na escuridão total. Aliás, nem sabiam que estavam perdidos. Aqueles que nunca ouviram falar de Deus ou de Jesus. Mas também ele pregou para os que estavam perto. Quem eram os que estavam perto? Os judeus, que viviam de rituais, leis, tradições. Nasceram dentro da igreja, mas estão perdidos dentro dela.
religiosos até a alma, mas vazios da graça. Sabiam a letra, mas não conheciam o autor. Sabe, esses de perto eram aqueles que oravam alto no templo, mas tinham o coração longe de Deus. Ou seja, todos aqueles que mesmo ouvindo sobre Jesus, Jesus nada representa para eles. Então Jesus pregou a paz para todos. E por que Jesus pregou a paz para todos igualmente? Afinal de contas, o pecado não respeita a distância nem tradição, irmãos, amém? Tem gentil, pecador descarado, e tem judeu religioso convencido. Tanto um quanto o outro precisam do mesmo evangelho, o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí no versículo 18 Paulo diz: por quê? Por meio dele. Dele quem? Dele quem? Cristo, aleluia, Jesus. Ambos temos acesso ao Pai, em um só Espírito. A coisa mais linda, aqui a gente está em terreno sagrado, irmãos. Deixa esse versículo aqui. Sabe, esse é um dos versículos da Bíblia que quando você entende tudo. A primeira coisa é que aqui está a Trindade. Você não vai ver a palavra Trindade na Bíblia, mas nesse versículo aqui está a Trindade. Olha que coisa linda. Porque por meio dele, dele quem? Jesus Cristo. Ambos temos acesso ao Pai, que é Deus, em um só Espírito, que é o Espírito Santo, a Trindade divina. Quando a gente está cultuando aqui, a gente está cultuando ao triuno Deus. Nós estamos adorando ao Deus Pai, nós estamos adorando ao Filho de Deus e estamos adorando ao Espírito Santo. Aliás, sem a Trindade você nunca vai entender o enredo bíblico, porque Deus é o autor, Jesus Cristo é o ator e o Espírito Santo é o tradutor. Aleluia. Deus teve a ideia, Jesus Cristo executou a ideia e o Espírito Santo explicou o que os dois fizeram para a gente, porque a gente não ia entender. Então aqui está a Trindade. Mas a coisa mais impressionante desse versículo é porque por meio de Cristo ambos temos acesso. Sabe o que significa a palavra acesso? Acesso é liberdade para estar perto. Acesso é portas abertas para você entrar. Ninguém aqui tem acesso à sala oval lá da Casa Branca. Mas a gente tem acesso ao trono de Deus. Presta atenção no que eu vou lhe dizer aqui. O que me impressiona nesse versículo é que a gente tem acesso, não é a Deus. A gente tem acesso a quem? Ao Pai. Foi C.S. Lewis que certa vez disse que na palavra Deus não se resolve os nossos problemas, não aquieta os nossos corações, não traz esperança. É a definição de Deus que nós temos nos evangelhos que faz tudo isso. Deixa eu explicar isso para você. Quando você fala que Deus está vindo, um pecador fica desesperado. Olha, Deus. E deixa eu te dizer uma coisa. Todo mundo vai encontrar Deus no final das contas. Fala uma pessoa que está do seu lado aí. Deus é o inevitável, absoluto. Ninguém aqui vai escapar de Deus. O ateu vai encontrar Deus. Aquele que diz assim: eu acredito em Deus, mas não estou nem aí, vai encontrar Deus. Ou um aluno da universidade que diz assim: se Deus existe, vem aqui e pisa em mim, que eu quero ver. Está vendo? Ele não existe, não pisou não. Ele não te pisou, mas um dia ele vai te ver. Sabe por quê? Porque não tem um ser humano na história que não vai dar de cara com Deus um dia. Agora deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia não quer que você dê de cara com Deus. A Bíblia quer, pelo Evangelho de Jesus Cristo, que você dê de cara com seu Pai. E a pergunta que eu faço é: você já desfrutou dessa verdade? Vamos lá, vamos lá. Ei, igreja, olha para mim. Uma vez aqui na igreja, contei até olhando para o pastor Júnior no culto das 17. O homem chegou falando assim: mas aquele adolescente fala como criança para Deus.
É porque talvez o adolescente tenha mais maturidade espiritual do que alguns aqui. Porque Deus é pai. E com o pai a gente conversa de qualquer jeito. Porque tem gente que faz assim, irmão, de verdade. Eu não estou fazendo crítica a vocês porque eu era assim. De vez em quando ainda sou quando eu esqueço que eu tenho um pai. Porque a gente às vezes só lembra que tem Deus, né? Entrando na tua presença. Viu? Na oração, já viu? Se você entrou, você tem que sair. Entrando na tua presença, pelo beneplácito da tua palavra. A mim pouco se me dá. Aí Deus está olhando assim, que complicação. Entendeu nada. Que dificuldade. Será que ele não entendeu que o meu espírito fala ao espírito dele para ele me chamar de Abba, Pai? Sabe, eu fui numa igreja uma vez, chamada Caverna de Adulão. Qual é o nome da igreja? Igreja Caverna de Adulão. Depois você lê na Bíblia o que é uma caverna de Adulão. É onde ficou as piores pessoas de Israel junto com Davi durante um tempo. Aí eu cheguei na igreja. A igreja era muito, muito, muito esquisita. Primeiro, o pastor era desse tamanho. Ele era um armário. E só não tinha o olho dele tatuado. Eu não, aí quando ele falou assim, esse aqui é o pastor da igreja. Eu olhei assim. Eu não sei se eu falava glória a Deus, a paz do Senhor, ou yes, sei lá. Eu fiquei meio sem. Aí o pastor disse, ei gente, tudo bom? Eu fui tocar para o pastor Daniel Alencar na época. Eu falei, Daniel Alencar, tu vai tocar o que aqui? Adoração? Não, aqui não dá certo adoração não. O povo começou a chegar com como é que é o nome daquelas coturno? Cheio de ponta. Tinha um que a orelha dele cresceu até aqui, de tanto peso. Uns cabelos vermelho, azul, branco, um negócio assim. E debaixo da igreja tinha uma boate assim, sabe, o pau quebrava lá. Aí eu tô lá na igreja, peguei o tecladinho. Aí o cara entregou o microfone para outro. Aí vi um gordão, lembra até hoje, bem gordão. Com o cabelo bem espetado, com um monte de coisa no nariz, a orelha toda cheia de piercing. Aí ele disse, vamos chamar o diácono aqui para orar. Irmão, confesso, foi muito tempo atrás. Eu me assustei na hora. Eu fiquei pensando, Deus, se o senhor vier aqui vai ser um bagaço. Aí o cara pegou o microfone do pastor e fez assim, ó. E aí, Deus? Irmão, de verdade. E aí, Deus? Tudo bem com você? A gente está aqui para te adorar. Véi, aí eu falei, vixe, agora Deus não vai ter pena de ninguém. Quando ele disse véi, eu não aguentei não. Eu falei, agora eu não toco mais aqui não. Eu vou embora porque vai descer aqui o raio do céu. Irmãos, mas enquanto aquele irmão falava, a graça de Deus desceu sobre aquele lugar. Sabe, porque só tem maluco na sua cabeça. Mas Deus estava vendo um filho dele lavado pelo sangue de Jesus ali. Sabe por quê? O fim último da salvação não é o perdão. O fim último da salvação é a filiação. É sermos filhos de Deus. É chamar Deus de papaizinho, Abba, Pai. Agora eu pergunto, você se aproxima a Deus com essa fé? Você tem esse prazer em Deus? Vamos lá, igreja. Você desfruta disso na sua vida? Porque esse é o ponto alto da vida cristã. Esse é o grande alvo da cruz de Cristo. Porque Deus não limpou a nossa ficha para nos fazer ex-inimigos dele. Deus limpou a nossa ficha, Jesus limpou a nossa ficha para nos fazer filho de Deus. E aí, a Bíblia diz, o versículo diz que é pelo mesmo Espírito.
por um só Espírito. Ou seja, não tem alguém que tem mais o Espírito do que o outro. Deixa eu te contar um segredo que você não acredita. Não tem ungidão na igreja. Todos os filhos de Deus, sobre eles moram o mesmo Espírito. Todos eles têm o mesmo acesso. Então qual é a diferença? É que uns acessam mais. Se você chegar lá em casa, eu tenho 3 filhos, e eu falar assim, ó, olha o filho bonito do pai, o Leonardo vai dizer, claro. Os outros não são bonitos? São. Mas por que o Leonardo respondeu? É porque ele acha que eu estou falando dele. O que eu quero dizer? Não é diferença entre filhos. É diferença entre relacionamento entre filhos. É diferença entre relacionamento da voz do pai com a voz do filho. É o filho que acredita mais e o filho que acredita menos. Quantos estão aqui? Foi Jesus que pegou João e botou no seu peito, ou foi João que botou a sua cabeça no peito de Jesus? Você sabe como é que João escreveu sobre ele? O discípulo amado. Irmão, pelo amor de Deus, vai ter autoestima assim lá no céu. Eu, o discípulo amado. Ou seja, ninguém mais é amado. Se Deus amou ele, eu não sei. Se Jesus amou os outros, não sei. Mas eu sou amado. Quem disse isso para João? Ninguém. Foi ele que se convenceu a si mesmo. Por quê? Ele acessou. Amém, irmãos? O acesso é o mesmo. Pena que são poucos os que vivem esse privilégio. O Espírito Santo é que nos ensina sobre esse acesso. É o Espírito Santo, ouça o que eu vou lhe dizer, que nos dá esperança que Deus está nos ouvindo. Vamos lá? É Ele que grava com ferro e fogo em nosso coração que nós temos Pai. Sabe, é o Espírito Santo que revela a doçura de Jesus para a gente. É o Espírito Santo que nos leva a dizer Abba Pai. É o Espírito Santo que desperta sede em nosso coração. É o Espírito Santo que cria em nós saudade pela presença. Vamos lá, gente. Martin Lloyd Jones diz o seguinte, ó: quando você tem o desejo de orar, não espere mais nada, simplesmente ora. Não termine de lavar a louça, não termine de dirigir o carro, não espere, não arrume desculpe. Se veio um desejo de orar em você, não foi você que gerou esse desejo, foi o Espírito Santo que está te lembrando que você tem um Pai que te ouve, que tem um Jesus que é o seu Senhor, e que tem um Espírito que sabe o que você necessita. Vai e ora. Mas eu estou dirigindo. Ora no Espírito, não foi isso que ensinou? Ora no Espírito. Sabe, a gente precisa às vezes sair desse mundinho religioso que a gente fica. Você sente a presença de Deus, Deus está te tocando naquela hora, e você fala assim, não, agora não, Deus, eu estou trabalhando, o Senhor não está entendendo nada. Irmão, naquela hora baixa a tua cabeça. Sabe, muitos de vocês já vieram falar comigo, não dezenas, talvez centenas. Pastor, a minha vontade era de sair correndo no culto. E por que não correu? Sabe por que não correu? Porque ainda tem uma barreira entre você e seu irmão do lado. Sabe por que você não correu? É porque você acha que seu irmão do lado vai achar você doido. Mas você tem vontade de correr num culto público? Alguém tem? Eu não tenho. Mas quando vier a vontade, você vai decidir se você vai fazer ou não. Se você vai responder ou não. Sabe, alguns vão dar vontade de glória a Deus. Uma vez eu estava num congresso dos Gideões, eu acho que era em Atlanta, nos Estados Unidos. Quem estava pregando é o Dr. Blackenby. Blackenby, acho que era o Blackenby. Acho que esse era o nome dele. Era um senhor de 92 anos na época, acho que ele já morreu. Ele escreveu um dos livros de avivamento que mais mexeram comigo. Ele gastou assim 3 minutos para chegar no púlpito. Aí tinha um microfonezinho aqui. O único movimento que ele fez com a mão foi arrumar o cabelo. E começou a falar, e o tradutor traduzia. Meus irmãos, vou dizer uma coisa.
Deus desceu naquele lugar. Eu estava para ficar louco, mas o meu estilinho ali, sabe, politicamente correto. Eu digo, meu Deus, oh meu Deus. Eu dentro de mim, eu estava queimando. Aí, graças a Deus, tinha um assembleano lá. Graças a Deus, porque você sabe quando tem um assembleano no lugar. Você sabe? Ah, sabe. Ah, meu amigo, ele soltou uma rajada de língua, deu um glória a Deus, aleluia, eu fui junto. Aí um outro lá no fundo, aí um outro aqui, um outro ali, sabe? É desse jeito, aí o aleluia, aí pronto, aí os brasileiros tomaram conta do culto. Mas não, o Espírito está tocando em você, você está queimando por dentro aí tá... Ah, irmão, se liberta, você está na casa do seu pai, aleluia, aleluia. É isso aí, ó. Era para ter dado esse glória a Deus no começo do culto, irmã. Porque o glória a Deus se empolga, pastor. Ah, deu agora, no final. Agora eu fiquei empolgado. Mas é esse Espírito que nos chama para perto de Deus. Quantos estão me entendendo, irmãos? Não espere a tarefa acabar para você cumprir esse chamado do Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você tem tudo isso que eu conversei agora? Nós temos essa paz. O corpo de Jesus quebrou todas as inimizades entre nós. Somos um só povo. Deixa eu te falar aqui. Ele te chama. Venha para Cristo. Venha para a paz. Vem para casa. Não importa o tamanho do seu pecado, judeu ou gentil, religioso, ou alguém que nunca olhou para Cristo de maneira alguma. Todo mundo está na mesma distância. A distância da fé na cruz de Cristo. 2 ladrões e Cristo no meio. Um viu ele como rei, o outro não. A graça salvou aqueles 2 ladrões que estavam à mesma distância. Cristo estava à mesma distância daqueles 2 ladrões. Mas por causa de Cristo, aqueles 2 ladrões hoje estão uma eternidade de distância um do outro. É você que decide isso.